Então, bem-vindos, gente, a mais um bate-papo com quem faz. Estamos aqui hoje, a gente tem uma pessoa muito legal, muito importante para nós, na nossa vida pessoal, que é o Dr. Celso. Então, o Celso, ele é pneumopediatra e ele sim é um profissional muito importante na nossa vida. E eu quis trazer essa história hoje, bate-papo com quem faz, porque a gente gosta de trazer pessoas assim, ó, que fazem o seu trabalho de uma forma excepcional, de uma forma assim, de todo o coração. E o Dr. Celso é essa pessoa, porque ele tratou o nosso filho, ele trata o nosso filho até hoje, e a gente percebe assim, ó, que outras pessoas vêm até nós e comentam da pessoa, assim, fantástica que ele é. Então, a gente trouxe ele aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, do que você faz. A gente já sabe o que ele faz, né? Mas, Celso, muito obrigada. Boa noite, né, Raid? Muito obrigado, né, por esse depoimento e, né, essa referência para mim, né, porque a gente acaba trabalhando no dia a dia, assim, e não tem esse feedback tão claro dos nossos pacientes, né? Uhum. Mas a gente tenta fazer sempre o nosso melhor e às vezes é cansativo, às vezes é estressante, às vezes é angustiante, né, porque a gente às vezes tem que ficar cuidando das crianças ali e elas estão... Eu sempre falo assim, que é o bem mais precioso da família, né? Então a gente está sempre a mãe, a avó, o tio, a tia estão em volta e a gente sempre está tentando dar o nosso melhor para realmente a criança ficar bem, né? Então Uhum, uhum. isso é um depoimento legal, assim, que eu considero muito, muito obrigado, né, pelas E palavras. não é, eu estava contando assim agora há pouco, não é só uma pessoa que vem falar assim né, com a gente faz isso porque o Benjamin faz os vídeos contigo, né? Sim, É um modelinho, né? Eu tenho, verdade, eu uso o Benjamin bastante, né, é, como meu modelo, né? então, aí as pessoas vêm falar conosco por causa dos vídeos e tal, e falam, não, eu conheço o Dr. Celso, ele é muito bom, ele é maravilhoso, assim, sabe? Então, assim, é muita gente mesmo que vem falar, é muito legal. Mas então, Celso, vamos começar lá do início. Como é que hoje você é médico, pneumopediatra, atua na clínica, atua na Prefeitura de Jaraguá do Tiragosto. Sul. Sul, atua na Unimed, em Uhum. vários locais. Mas assim, nem sempre foi assim, né? Teve um período aí, aonde você nasceu? Conta um pouquinho da tua história, né? Tu vem de uma família de japoneses, então conta pra gente assim um pouquinho da tua história. Então, eu sou de Curitiba, né, natural de Curitiba. Eu tenho uma herança, né, genética ali de duas famílias japonesas mesmo. Então, não teve nenhuma mistura nas duas famílias, né? Uhum, Então, uma parte da minha família os meus avós são já japoneses da parte da minha mãe e os meus bisavós de parte de pai, né? uhum, Então, famílias ali que vieram do interior de São Paulo e outros que já chegaram, né, pós-guerra ali do Japão mesmo, uhum, né? uhum. Então, são duas famílias ali que meu pai, minha mãe, né, são pessoas referências para mim. Eu acho que hoje eu não sou, né, nem nada assim pela instrução que eu tive ao longo da minha vida ali pelo meu pai e pela minha mãe, né? E meus avós também são papéis importantes na minha formação. E até hoje, eu falei que eu ia mudar para Jaraguá do Sul, isso Uhum. há 5 anos atrás, e foi eles não titubearam, nem meus pais, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu avô, minha avó, em vir automaticamente junto comigo. Veio a família Ah, toda, veio o veio a Celso família toda. e a esposa e veio a família toda, né? Os Sim. pais e tudo mais, e os avós. Então eu tenho um carinho muito grande pela minha família, né? Uhum. Isso assim, acho que me formou, né? Eles me formaram muito bem, assim como eu sou hoje ali. Além da vida, né? Acho que a vida Uhum. também, acho que acaba Nos fazendo a gente, ensinando, com né? certeza, né? Mas a família acho que é muito Mas a, importante como base, mas a né? tua base familiar foi muito forte, no caso, né? Sim, sim. Eu tenho hoje, eu sei que o pai, a mãe, a gente sempre tenta fazer o nosso melhor, né? Uhum, E eu sei que meu pai e minha mãe tentaram o melhor e me ajudaram o máximo possível para crescer o uhum, que eu tenho crescido e o que eu tento crescer né, uhum, até hoje. uhum. Ah, que legal. Então, tu nasceu em Curitiba, e aí, assim, ó, a tua infância toda, a tua vida, a juventude toda foi em Curitiba, no caso.
Isso, aham. E aí, como é que depois foi a questão da escolha dessa profissão? O que que fez você... Sim, então, acho que uma coisa assim que foi muito fundamental, e eu sempre coloco para os pais, e a criança precisa, todos nós, a gente precisa ter garra na vida, né? Uhum, E eu acho que uma das coisas que me ensinaram isso foi lá desde pequeno mesmo, lá com meus 10, 11 anos ali, meu pai e minha mãe, por eu ter na verdade, naquela época ser um pouco mais sobrepeso mesmo ali, uhum, e precisava ter um exercício físico mais constante, meu pai e minha mãe me obrigaram naquela época a fazer esporte. E me colocaram em um esporte competitivo na natação. uhum. E no início ali eu chorava muito para não ir, Não assim, queria sabe? ir. Não queria ir. Ou seja, E esporte não era nada assim não, eu pra gostava de ti. fazer atividade física, eu sempre fui Aham, uma criança muito ativa, né? aham. Mas eu não gostava em si da competição natação, assim, eu não gostava Ah, do meio, porque é uma coisa assim que você tem que se expor, você tem que competir com outras pessoas. aham, Não era um perfil, mas só que logo na minha primeira competição, eu ganhei uma prova, tipo, eu fiquei em terceiro lugar numa prova de natação uhum. no Borboleta. E daí o meu técnico falou assim: você tem muito futuro, porque não era qualquer competição, já era um regional com crianças federadas, então eu Nossa, falei, que então, nossa, legal. então, legal, acho que é uma coisa que acho que a gente meu pai falou, ó, que tem que continuar. E Uhum, aí depois eu fui gostando. Mas aham, isso me deu muita garra, porque eu acho que a criança às vezes tenta sair das dificuldades, né? E se o uhum, pai ali mantém firme, né, não obrigando, mas falando que aquilo é importante, e a criança entendendo e continuando, acho uhum, que a criança cria uma certa resistência, uma garra, né? Que uhum. eu acho que as crianças de hoje talvez precisam um pouquinho mais, né? Então, eu acho que esse ponto Questão do ali desafio, eu acho, também, né? 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 De aceitar os desafios, né? Isso, e a mãe e o pai sempre manter a palavra do que colocaram, né? Então, Aham, se você vai ficar ali naquele esporte ali por um período, você uhum, vai ficar naquele esporte por um período. Se vai chorando, se não vai chorando ali, é importante para a criança entender que existe, né, você tem que manter garra, você tem que ter garra, você tem que ficar naquilo do que você prometeu, né? aham. Manter a Então, palavra, manter a né? Manter a palavra também, né? palavra, aham. O japonês tem muita questão de honra, né? Então, Sim, entender o que que é a honra também, né? aham, Então, essas coisas ali acabaram que cunharam bem legal ali a minha infância, né? sim. Então, eu tenho essa base da natação também que me ajuda no dia a dia para manter também o esporte em si, né? Mas a natação me Uhum, ajudou muito para manter a questão de também equilíbrio, mas também assiduidade nas coisas, né? uhum, Então, e até para aprender, para estudar, eu tinha uma capacidade de concentração muito maior também por causa da natação. Então você aprende muita coisa, não ficar nervoso em certas situações difíceis, porque como você está competindo internacional e nacionalmente, uhum. você tem também você passa por provações, né? Você tem que estar ali na adrenalina da prova, com medo de não acertar o que você treinou vários meses, né? Então Uhum, isso é muito uhum, legal. E ensina você a estudar também, né? Porque uhum, nada estudar é garra, né? uhum. Então é E garra, você disciplina ter também, né? disciplina também, Disciplina com também. certeza. É. O esporte ele faz bastante, tem bastante diferença, né? Sim, então Na acaba que vida. isso. Então o esporte acaba sendo hoje minha válvula de escape, né? Hoje eu acho que é para mim fundamental para eu manter. Claro que eu não consigo manter como eu mantinha antes, né? Por Sim, causa da sim. minha família, do meu trabalho. Mas realmente é um papel, uma coisa fundamental da minha vida. Eu acho que Uhum, todo mundo tem que ter seu esporte, tem que manter diariamente, né? Uma uhum, atividade uhum, física para para ter uma qualidade de vida boa, né? uhum. É assim. É bom para por causa do cortisol, né? O cortisol vai lá em cima, né? E o esporte consegue, né? A atividade física, no caso, consegue dar uma. Sim, não é só o cortisol, né? É a produção de várias enzimas, Sim, de sim. várias substâncias do organismo, né? Endorfinas, a melatonina também, a gente consegue potencializar ela também com o esporte. Várias substâncias no organismo você consegue produzir no esporte. Diminuir radicais livres também. O Uhum. esporte, você precisa dormir menos quando você faz atividade física regular, né? Então, Hum, são várias coisas ali que para o cérebro é fundamental, uhum. pro colesterol, para, né? Várias coisas ali. Nossa, só coisa boa, né? Só coisa boa, né? Sim, e daí, E aí, depois, então? prosseguindo, né, assim, Foi com quantos anos? 10, 12 anos por ali que tu que eu entrei começou na natação ali. com natação e É. começou a praticar não só o esporte, mas também a competir.
sim. E daí depois, ali com mais ou menos, ali, eu sempre, desde pequeno, sabia que eu queria medicina. Sempre quis. É? Não sei quem que me trouxe essa. Mas eu sempre fui uma criança que gostava de ajudar. Sempre fui assim, tipo, Uhum. era um perfil meu mesmo. Aham. Sempre gostei de ajudar. Tipo, acontecia. Meu pai fazia muita ação social. Isso era muita coisa que, tipo, meu pai tinha uma Aham. empresa na época muito grande de autopeça lá em Curitiba. Aham. E ele fazia com os fornecedores deles, assim, tipo, eles juntavam às vezes dinheiro, às vezes produtos mesmo para ir para as creches. Então eu lembro eram festas sempre com mais de 100 crianças, assim, sabe? No Nossa, que sítio no legal. sítio dos meus pais ali, ou em algum lugar que eles organizavam, né, na própria creche. Então eu Aham. sempre participei desse tipo de evento e sempre fui muito alegre fazendo isso junto com eles. Uhum. Às vezes a gente ficava, tipo, até de madrugada fazendo espetinho pra servir, ou a minha mãe Nossa, fazia coxinha, a gente ficava até de madrugada enrolando coxinha. nossa, que Então eu legal. sempre fui. Engajado com esse tipo É, de coisa, então, assim. tipo, até no evento, né, ficava responsável por alguma coisa ali, eu sempre era pequeno e eu Aham. gostava de estar ali ajudando, né, o Aham. evento. Aham. Eu sempre fui uma criança que gostava disso. E minha tia, eu tenho uma tia que ela é pediatra, ela é Ah, uma que pediatra ali de legal. Curitiba, né, e ela é minha madrinha, e também tive uma inspiração, sempre fui muito ligado a ela, então acho que Uhum. foi uma pessoa que me deu também esse norte ali, assim, de profissão, de vida ali também, que eu gosto muito dela. Uhum. E isso também acho que influenciou bastante, assim, Uhum. na escolha, né? Eu sempre quis ser realmente pediatra e né, depois, então, eu fui para a faculdade, né? Aham. Então, eu acabei fazendo, na época, as faculdades de Curitiba ali, elas eram todas. Você fazia a prova só no final do ano para as faculdades, né? Então não tinha provas no meio do ano. Uhum. E daí Vestibular, né? Era, isso, era ainda, né? vestibular, isso, aham, não tinha os vestibulares, né? No meio do ano, só era tipo Começo. começo do ano, né? Daí metade da turma entrava no meio do ano e a outra metade. E eu tinha Uhum. ficado na lista de espera muito próximo ali na PUC, né? Aham. Em Curitiba. E eu acabei optando por fazer algumas outras fora do estado do Paraná, né? Eu acabei passando em Belo Horizonte. Hum. E lá meu pai, ele na época dele, ele tinha estudado fora e tinha sido uma experiência muito boa para ele. Ele Uhum. falou assim, filho, eu acho que é legal você ir porque você vai crescer bastante morando fora. Uhum. Eu tava com 17 para 18 anos, né? Uhum. E meu pai falou assim, olha, eu acho que vale a pena você ir do que ficar aqui em Curitiba. Uhum. Vai que hoje eu tenho condições financeiras ali, dá para você ir e Uhum. a gente dá um jeito. Mas acho que vai para Belo Horizonte mesmo fazer, você vai aprender bastante morando sozinho lá. Uhum. Daí eu acabei indo, assim, Que foi um legal ter super esse desafio. incentivo também da família, né? Ou seja, muitas vezes os pais querem manter todo mundo assim pertinho. Não, não vai, não sai, né? Mas o teu pai disse o contrário. E Sim, sim, realmente a sim, gente sim. cresce muito, né? Quando estuda fora, mora fora, Sim, eu né? acho que o estar longe das asas, né, do pai e da mãe É. ali, eu acho que dão muita responsabilidade. Acho que vai muito do perfil, né, mas eu sempre fui uma criança muito responsável. Então, tipo, meu Uhum. pai acho que deu esse voto De de confiança confiança. também, né? E Uhum. falou assim, não vai. Ele não pensou duas vezes, assim. Sim. Assim que a gente ficou sabendo, e era uma faculdade muito boa em Belo Horizonte, Aham. é uma faculdade muito boa em Belo Horizonte, daí a gente foi direto, assim, tipo, já pegamos o carro, com meu avô e com a minha avó para conhecer lá a faculdade e ver como que funcionava. E Belo Horizonte também foi uma formação, me ajudou muito na minha formação, né? Uhum. Então, Uhum. hoje, eu sei que o que eu aprendi lá, assim, dentro da universidade, dentro dos meus estágios lá, também foram muito gratificantes e realmente me formaram bastante. Porque Uhum. eu sempre fui uma criança também, e sou hoje muito família. Tanto Sim. que, para mim foi muito difícil ficar longe de casa. Como foi uma situação que eu tive no começo ali, a gente chama na medicina de distimia ali. Eu perdi muito peso, eu não tinha vontade de comer. Eu tinha vários sintomas de, tipo, de uma depressão leve, assim, sabe? Que a gente Sim, sim. chama de Aham. distimia. E com certeza eu tive esse, mas só que
o que que me ajudou muito ali? Eu fazia muito esporte, então mesmo estudando bastante nos primeiros períodos ali, eu fazia, corria e nadava corria ou nadava todos os dias, então Uhum. eu fazia esportes, né, Claro. direto, e eu tinha muitos amigos lá. Então o pessoal é muito receptivo, foi muito receptivo comigo. Isso me ajudou muito a manter, sabe? Aham, Mas foi aham. difícil. Falo pra você que foi uma das situações assim que eu ia pra Belo, aquela coisa assim, tipo, eu ia com o coração apertado pra Belo Uhum, Horizonte, uhum, olhando putz, será que eu entro? Será que eu não entro? Putz, eu podia uhum. ficar toda vez, imagina, toda vez era a mesma coisa. Mas eu sabia que se eu fosse e eu passasse por isso, eu ia crescer. Então Sim, essa foi sim. minha, e eu sabia que isso que meu pai e minha mãe queriam também. Aham, aham. Então eu tive a força deles ali e eu também tive a garra de manter, mesmo sofrendo bastante, assim, nossa, eu Aham, senti aham. muito essa Essa distância. separação, né? Com o bebê a gente chama de, como é que é? A crise da separação, né? Ali Também não tem, tem? né? É. Tem, Eu sim, acho que sim. teve, Mas é tem pra uma. mãe e pro pai, mas é pros dois lados, né? Eu acho que sim, Sim, né? sim, Concordo. é. Mas ali e a formação de Belo Horizonte também é um pouco diferente. A formação de lá, o acadêmico, né? Ele é muito colocado para fazer as coisas e ele tem função dentro do hospital. Então é uma coisa já muito organizada. Ah. Então por isso que foi muito bom. Porque aqui você Tu pega começa já faculdades. trabalhando, tipo, tu vai, tá estudando, mas tu já tá fazendo estágio, assim, entre aspas, dentro do Sim, hospital e coisa sim. assim? E já logo muito Ai, que cedo, né, lá em Belo legal! Horizonte. Então você acaba indo no primeiro, segundo período, você já vai para o hospital fazer, aprender a ferir uma pressão. Então é muito prático Ai, que e é muito legal! legal. Belo Ah, Horizonte ele foi uma casa para mim ali. Eu tenho amigos até hoje. aham, Eu agradeço, né, sempre a Deus ali e a eles mesmo, porque foram fundamentais, assim, tipo, uhum, teve um momento ali que meu tio morreu em Curitiba e eu tava lá em Belo Horizonte e eu não consegui vir pra cá porque eu tinha prova na outra semana. E sim, tinha, tipo, muita prova. E daí momento difícil. e daí, assim, quem me ajudou e quem falou assim, tipo, não, não fica na sua casa, fica na minha casa, foram meus amigos, né? Então eu acabei, tipo, sempre era assim, tipo, às vezes tinha um momento assim, Dia das Mães, eu não podia ir porque na outra semana ia ter prova, ia ter alguma coisa, não dava Aham. pra vir e tal. E pra, Vem pra minha casa, daí eu ia sempre passar, tinha eu ia alguém. passar, ia passar o Dia das Mães na avó, na fazenda de um amigo meu, ou no sítio de um amigo meu, ou Aham, aham, no interior do lado de Minas, que uhum. eles me levavam e me davam um melhor quarto, me super tratavam Nossa, que bem, legal! E era o muito queijo da gostoso. canastra? Ai, Nossa, comi muito muito bom! queijo. Ai, nossa, é muito bom. Então, eu falo assim que BH ali é uma casa para mim mesmo, eu adoro Belo Uhum, Horizonte. uhum. E meus amigos ali também, nossa, eu tenho um carinho especial por eles, por muitos deles até hoje, né? Eles se tornam família, assim, né? Sim, É. sim, sim. Eu sei porque eu também estudei fora, assim, né? Então, eu consigo te entender, porque. E eu não ficava só no negócio assim. Eu chorava mesmo. Nossa, teve uma época É. assim ó, que eu chorava mesmo de entrar no ônibus e meu. Mas eu também sabia que isso, e o meu pai e minha mãe também foram assim, né? Isso a gente tem em comum. E como é importante, né, a gente manter, tipo, ter o pai e a mãe ali como base, né, e a gente também manter, assim. Teve momento que deu vontade de desistir também, mas. Sim, acho que. Não, toda vez que eu era muito engraçado, assim, tipo, eu ficava olhando os voos, assim, né? Tipo, daí, Aham. às vezes chegava em Belo Horizonte, tinha um voo Curitiba, eu vou voltar. Eu pensava assim, vou voltar nesse daí mesmo, já volto. E fico Mas por lá, fico. era uma agonia, assim, sabe? Sim, sim. Realmente, nossa, como que pode, né? É. Mas foi Mas muito bom pra crescer. Muito hoje bom a pra gente crescer. olha para trás, eu imagino que tu também, eu também, a gente olha para trás e vê isso como algo saudável, assim, né? Não foi traumático no sentido de, Não. meu, né, eu sofri muito. Sempre foi sofrido, mas foi algo bom, né? Não foi traumático, né? Sim, sim, sim. Com Pois é, e certeza. aí, digamos assim, bom, sempre quis fazer medicina, sempre quis ser pediatra, Simples, e aí foi direto para foi, residência em pediatria, porque é é, assim, né? Medicina, tipo, tu faz a faculdade, depois a residência tu escolhe, é isso? a gente estuda muito, né, quando vocês resolvem fazer medicina.
Então, você acaba fazendo 6 anos de faculdade, né? Aham, Daí você tem que escolher uma residência. Então, tipo, você faz uma prova para entrar na faculdade. aham, A prova já é bem complicada, né? Daí aham, você tem que fazer uma outra prova para passar na residência, né? aham, Daí, tipo, se você faz duas residências, você faz duas provas de residência, né? aham. Então, é a vida inteira estudando, Sim. né? Então, ali 6 anos, mais 3 anos de pediatria e mais 2 anos de pneu, né? Então, eu estudei 11 anos, né? Só para Nossa. sair formado, né? Aham, aham. E por isso que eu É falo, é é muita muito coisa, né? tempo, né? É por isso que eu falo, assim, tipo, às vezes o pessoal fala assim, mas vai para um pronto atendimento, ou não consegue. Porque a gente tem uma formação muito grande, né, Uhum, para tratar, para cuidar, né? Às vezes uhum, você pega um profissional que saiu da faculdade, cara, é difícil mesmo, porque não tem a formação. Mesmo fazendo, às vezes, uma especialização, uhum. putz, a vivência de uma residência. Porque a Hum, especialização é um pouco diferente, né? A especialização você pode fazer, tipo, só um curso online, tipo, talvez um pouco de prática, mas uhum. aquela vivência de hospital, e você não tem tanto quanto uma residência, que é você estar inserido dentro do hospital, que vai te ensinar com preceptores, tudo, né? Uhum. Então, Então, deixa eu só entender. A residência, no caso, tipo assim, tu pode optar por fazer ou não fazer. Tu optar por fazer ou não fazer. de... Ah, Você pode se formar depois da faculdade e ser generalista. E daí você é um médico, tipo, geral, assim. geral, Você clínico pode. geral, assim. Não é um Aham. clínico geral, porque o Não, clínico geral você faz clínica médica. clínica. Então você Ah, sai da entendi. faculdade e você é generalista. Então você pode fazer tudo. Sim, Você fazer parto, você pode fazer cirurgia, só que você não tem técnica para isso. Se der algum problema, você responde e responde mais do que né? Porque uma pessoa que entendi. teve tem essa expertise, né? Você Uhum. não pode falar que você é cirurgião, você não pode falar que você é tipo dermatologista ou pediatra, porque você não tem Não tem a o residência título, ainda. né? A Aham. residência ou o título, que você pode também tirar, Sim, né? sim, Mas é muito tempo de estudo, sabe? Então a sim, gente sim. acaba. Mas os 6 anos foi em Belo Horizonte. Daí, 6 anos em Belo depois de Horizonte. 6 anos, tu veio para. Voltou, digamos, para Eu Curitiba, ou voltei foi. para Curitiba. Voltou para Curitiba Voltei para fazer a Curitiba, residência daí. isso. Na Uhum. verdade, eu sempre pensei que eu ia voltar para Curitiba. Aham. Até meus amigos, o pessoal falava assim: vai arrumar uma namorada em Belo Horizonte, já vai ficar. Porque eu Ah, sempre gostei muito de Belo Horizonte. aham. Mas aquela coisa assim, tipo, eu sabia que ia voltar. Eu ia Aham. voltar para Curitiba. Aham. E no meio do caminho, assim, até pensei em fazer cirurgia geral, porque eu tenho até hoje uma questão de. Eu tenho habilidades manuais muito boas, assim, tipo, eu sei, a partir de cirurgia, todos os meus chefes me chamavam para ajudar eles em cirurgias, porque eu Uhum. tenho muita habilidade manual. Olha que Sempre tive, legal. assim, tipo, de ter uma segurança em pontos, fazer, tipo, Uhum, boas uhum, suturas, uhum. fazer, tipo, Sim, aqueles. ponto, né? Fazer Sim, pontos aqueles pontos, bons, assim, aquela costura, né? costura, né? Costura, é isso mesmo. Então eu sempre tive. E daí, assim, eu tinha essa habilidade ali, mas eu não gostava do clima, assim, né? Porque é tipo Uhum, centro cirúrgico, uhum. fazer plantão, não era a minha ideia, assim, né? Daí Sim, eu sim. acabei realmente indo para pediatria. Aham, E daí eu era lá em Curitiba, então quando eu era pequeno também, tem esse ponto. Eu sempre fui muito alérgico, sou muito alérgico até aham, hoje. E eu tinha asma e aham. eu fazia meu tratamento lá no Pequeno Príncipe. Quando ficava ruim, eu ia pra lá. Então, lá no Pequeno Príncipe tratar, que é um Uhum. hospital. Um hospital É, referência, né? isso hoje ele é considerado o melhor hospital da América Latina. Então, ele é um hospital Uau. super referência hoje. E realmente a gente tem todas as especialidades ali dentro do hospital. Né? É um hospital Nossa. muito bom. Uhum, E uhum. daí eu queria fazer residência lá, era a residência mais concorrida, e acabei passando na residência, graças a Deus, Ai, né? que legal. E daí fiz minha residência de pediatria lá. Aham, Daí fiz a pneumologia também lá no Pequeno Príncipe, né? Então fiz aham, aham, 3 anos de pediatria, mais 2 anos de pneu. E daí fiquei, né, como chefe lá dentro do Pequeno Príncipe durante um ano também. aham, aham. Logo Ainda que trabalhou lá, ainda trabalhei um ano, depois, um um ano ano. lá, Aham. até eu recebi uma proposta para vir para Jaraguá do Sul. Que daí eu acabei, nunca imaginei que sairia de Curitiba, mas acho que ali a pandemia, mais acho que a violência da cidade, Uhum, uhum. Curitiba ali hoje é uma capital muito boa de se morar, mas é uma cidade muito mais violenta.
do que há vários anos atrás. Uhum. E ali teve alguns casos ali que meu avô foi assaltado bem na frente de casa. Nossa. Eu também fui assaltado. Então eu falei assim, putz, Ai, ai, ter uma ai. família, né, numa cidade assim tão Aí você já estava casado, não arrumou namorado em Belo Horizonte? não tá, não. Não. Mas lá, Não. lá em Curitiba eu tava namorando, né? Ah, tá. Então a pandemia, né? Mas Então, depois da faculdade, no caso, voltou ou antes da faculdade já? como assim? Porque tu foi pra Belo Horizonte fazer faculdade. Foi Isso. antes da faculdade que começou a namorar ou Não, depois depois? foi depois, Foi né? depois da faculdade. Voltou pra Foi depois, Curitiba voltei pra depois da Curitiba. faculdade, daí conheceu uma pessoa. Isso, daí lá em Curitiba, né? Daí a gente tava num. Eu tava. Eu era residente do Pequeno Príncipe, daí sim eu conheci a minha esposa hoje, Uhum, né? uhum, Então foi um momento ali muito importante na minha vida ali que ali, então em Curitiba, no Pequeno Príncipe eu conheci ela, e logo depois de alguns anos ali eu reencontrei ela num outro hospital que eu comecei a trabalhar lá em Curitiba. Eu dava plantão de pediatria, né? que E daí eu acabei legal. reencontrando, daí a Aham, gente começou a sair ali, e aham, daí a gente. Ali em Curitiba, antes de vir pra cá, eu ainda não tinha casado, né? aham, aham. Ali na pandemia, então, foi um momento que eu tava no final, era no começo da pandemia. A gente, por ali 2020, a gente decidiu porque eu ia ficar com os Covids, né, dentro do hospital. Porque Uhum, como a gente era os mais novos da pneumo lá, então uhum, eu ia ficar com o Covid, e a Jéssica também ia trabalhar em linha de frente. A uhum. gente acabou saindo da A casa dos Jéssica é a nossos esposa pais. do Isso, Céu, é isso. isso, minha Aham, esposa, né? E daí a gente acabou saindo, na época a gente era namorado, a gente aham, saiu para morar numa casa que não estava alugada do meu pai, né? Daí a gente acabou indo para lá, a gente ficou provisoriamente ali. aham. E daí a pandemia, a gente achou, tipo, que ia passar rápido, tal, Sim. que ia ser. Daí acabou rolando, né? Rolando a pandemia, tal, não sei o que lá. Daí até que a gente saiu dessa casa e a gente alugou até um outro imóvel ali pra gente ficar, porque a pandemia não Não passava melhorava, né? nunca, né? Foi E um baita tempo, né? E pra vocês, assim, como é que foi a pandemia? Vocês dois estavam trabalhando é, dentro do hospital. até a gente tava comentando com os amigos nossos no final de semana, mas bem isso, assim, a pandemia, para mim, que foi da pediatria, então as crianças não estavam indo para a escola. Isso mostrou que os vírus, eles são fundamentais para desencadear, principalmente quadros asmáticos. Então, a gente sabe Hum, hoje que vários quadros respiratórios mais graves, eles são desencadeados por vírus, né? uhum, E a importância do vírus foi determinante ali na pandemia, porque as crianças não ficaram doentes, ninguém ficou doente na pandemia uhum, das crianças, aham, porque aham, elas ficaram isoladas, elas não tiveram contato com as outras crianças. aham. Então, da minha parte, as crianças que ficaram ruins com o Covid foram só crianças muito cardiopatas, mais assim, com Hum, comorbidades muito graves. aham, aham, Então, isso que a gente observou ali nesse período, né? uhum, E então no meu hospital eu ficava com os pacientes ali na ala Covid, que eram tipo, uma ala lá de 10 leitos era o suficiente para a gente ficar com. Imagina, no hospital que era hum. referência no Paraná, 10, 15 leitos ali Da de criança pediatria, internada tá. com Covid ali, assim, Olha era muito só. pouco, né? Aham, aham, Assim, uma ou outra com lesões graves pulmonares, mas assim, tipo, muito pouco comparado com o adulto que morria um atrás do outro. Vaga de UTI sobrando pra gente, a gente tinha vaga de aham, UTI aham, tranquilo, assim, o hospital tava bem tranquilo naquela época. aham, Só que em comparação a isso, o adulto pegando fogo, né? E a aham, Jéssica aham, trabalhava num hospital misto. Então daí o que aconteceu? Desativou a parte da pediatria muito e ela acabou indo para a parte do adulta. adulto. E ela sofreu bastante porque ela era do centro, ela acabou indo designada para o centro cirúrgico Uhum. como coordenadora. E ela acabou sofrendo bastante porque o centro cirúrgico acabou sendo UTI também, né? Ficou Nossa, nos momentos de pico. E foi muito grave, né? Porque sim, imagina você assumir pacientes muito graves dentro do centro cirúrgico que não está preparado, não é uma UTI, sim. mas só que eles utilizavam os carrinhos de ventilação do anestesista, que não tem essa função de carrinho dos ventiladores, né, mecânicos. Uhum, Eles utilizavam os ventiladores do anestesista, que não tinha todas as funções de um ventilador de uhum, uma UTI, uhum, mas uhum. para provisoriamente era o Era o que que tinha. tinha. Mas assim, tipo, como era uma coisa provisória, uma coisa que eles Sim. morriam muito mais nisso, né? Então a gente não tinha recurso e isso foi o que conseguia manter eles mais tempo ali, talvez até para, tipo, ficava mais grave subir para UTI.
mas era muito difícil. Pra Jéssica foi muito difícil, né? Uhum, E a gente uhum. acabou passando também junto esse período ali, bem conturbado, né? O Aham. mundo todo passou, Sim, sim. né? E a E gente, graças a Deus que passou, que não volte nunca mais, né? graças a Deus passou. Eu sei que é uma polêmica ali na questão de vacinas, né? Hoje, Uhum. e foi muito uma polêmica, no mundo inteiro é uma polêmica a questão de vacinas, mas infelizmente a gente não pode negar que hoje a gente está, né, conversando sem máscara e ali realmente porque a gente fez a vacina, né? Uhum, Então, uhum. logo que a gente começou a vacinação do Covid, foi drástico a melhora a Vocês diminuição. sentiram isso no hospital, no caso? Com certeza, né? Uhum. Era drástico, foi Ah, drástico a a melhora. melhora, Aham. né? Então, isso a gente sabe, Uhum. então, protegeu muita gente e realmente ajudou. Então, acho Uhum. que isso é inegável, essa, Essa estatística, no caso, isso, que ocorreu, né? com certeza. Sim. Pois é, mas aí vocês resolveram vir para Jaraguá do Sul. Vocês vieram para cá como família e veio o resto da família junto, né? Todo mundo veio para cá, né? Sim, E se estabeleceram por aqui. aqui é a A história de. gente que agradece, né? Eu, pelo menos, nossa, fico muito É, feliz. foi muito difícil, na verdade, ainda é muito. Eu sempre gostei muito do Pequeno Príncipe, né? É a Uhum. minha casa, eu vejo que meus chefes até encontrei eles agora no congresso e as portas estão abertas, é bem engraçado isso. Que Eles sempre legal, falam né? que precisam de gente, que se quisesse voltar, que não sei o quê, Aham, aham. e sempre falam assim, mas eles sabem que eu tô bem aqui em Jaraguá do Sul e que Sim. eu tô muito feliz. E aqui, o Jaraguá do Sul é uma história um pouco diferente, assim, porque quem queria vir, quem veio fazer uma prova foi a Jéssica, né? A Jéssica veio fazer uma Ah, prova pra cá, minha esposa. A gente era namorado na época e ela falou assim: ah, vou fazer uma prova ali, era em 2019 ali. aham. Vou fazer uma prova e. Vamos ver o que que vai dar, sim. Porque pra ela é enfermeira, né? E ela falou Aham. assim: vamos ver o que vai dar. Daí ela falou assim, daí eu falei assim, tipo, eu tenho uma amiga em Jaraguá do Sul que sempre me fala pra ir conhecer lá. Vamos junto e daí eu faço a prova também, né? Tipo, já que vai estar lá, você vai fazer a prova, eu faço junto, mas a gente conhece, vai final de semana, tipo, vai sexta, sábado, domingo e a prova Sim, era sim. domingo. Aham. E tá bom, vamos lá. Daí quem passou na prova em primeiro lugar fui eu. Então era uma vaga de pediatria do concurso e era uma vaga e eu passei numa vaga. Ai, olha só. Daí eu falei assim, daí, tipo, esse resultado saiu, tipo, 2020, 21 ali, não sei, demorou pra sair esse resultado, né? Sim, sim. Aham. E daí eu peguei e ficou aquela coisa assim, tipo, putz, será que não é pra gente ir Que pra estranho, né? Agora Jaraguá do eu Sul? passei, tu que É, queria vir, agora eu nem passei, queria e vir, né? aí, Mas daí, né? assim, tipo, foi uma coisa assim, tipo, daí foi várias coisas aconteceram e acho que Deus falou assim, iluminou pra gente seguir esse caminho, assim, Venham, é. né? E foi muito bom, porque hoje eu estaria trabalhando muito mais, porque um Uhum, hospital grande você trabalha muito mais. Você não tem uhum, uma qualidade de vida muito boa porque você tem um paciente internado no seu nome, você tem várias responsabilidades dentro do hospital, você tem, tipo, orientar acadêmico, orientar residente. E uhum. isso. É bem mais desgastante no É, caso, né, sim. para trabalhar. Eu acho que é muito interessante, talvez, né, no É. sentido médico, de repente, mas é bem mais desgastante a vida né, de vocês como médicos, né? Então, assim, tipo, eu via que eu queria mais qualidade de vida, porque a gente acaba, na residência ali, a gente acaba trabalhando muito, né? Uhum, Tipo, é muitas horas de sem sono, de restrição de sono mesmo ali. uhum. E eu queria uma qualidade de vida melhor, assim, pensando em a Sim, longo prazo. sim, Por isso que eu sim. pensei, tipo, acho que seria melhor mesmo sair de uma cidade Uhum, grande para uma cidade menor, com uma qualidade de vida melhor. Então, uhum, assim, eu uhum, sabia que aqui a qualidade de vida de Jaraguá do Sul era muito boa, uhum, né, uhum, pelos amigos que eu tenho aqui, e eu acabei optando por vir realmente. Daí uhum, foi um ano ali muito estresse, porque eu trabalhei metade do período aqui, metade lá em Curitiba para fazer essa adaptação, para ver se realmente eu ia acertar. E daí deu certo. Daí a gente foi uhum, drenando todas as atividades para Jaraguá do Sul aqui, e uhum. graças a Deus deu tudo certo, sabe? É. Então, E a gente que fica muito feliz, os moradores de Jaraguá do Sul, gente, quem tem filho aí, por favor, levem no Celso, porque é maravilhoso. E aí, bom, vocês chegaram aqui, nós também chegamos em 2021, vocês chegaram o quê? 2020, acho que 20, 21 também, mais ou menos. 21 20, também, 21, né? 20, é, 21. foi na mesma época ali, né? A Jéssica veio um pouquinho É, depois, mas acho que já 20, 21 que a gente já tava vindo pra cá vieram mesmo. pra cá. É, a gente chegou em 21.
Pois é, e aí a nossa história, no caso, é que o Benjamin nunca teve nada, nós viemos pra cá, né? O Benjamin nunca teve nada, nunca levei ele nada, porque justamente ele nasceu, estourou a pandemia, a gente ficou em casa, né? Não tinha outra opção, ficamos em casa e ele nunca apresentou nada. E aí viemos pra cá e desencadeou uma asma, só que a gente também não sabia. A gente ia de médico em médico. Aquele negócio, gente, que o Dr. Celso fala nos vídeos, tem um médico para chamar de seu, é pura realidade, porque precisa, né? É. Só que quando a gente chega completamente perdido, sabe? E tu não sabe para onde correr. Então, é, a gente chegou lá no Hospital Jaraguá, na época tu trabalhava lá, né? Aham. Na época eu tava lá, a gente chegou lá, e a segurança que a gente teve, assim, sabe, foi muito, identificou muito, assim, né? Foi muito boa logo no início. E aí, essa segurança é bom que é uma qualidade tua que tu passa para as pessoas, assim, sabe? Que digamos assim, ó, ensina mesmo as pessoas a como lidar com a crise de asma, porque não é um negócio fácil você aprender a lidar com essa crise, né? De uma criança. Tu vê a criança ali. Então, muitos momentos depois a gente foi pro consultório do Celso e ele ensinou a gente como fazer as coisas. Então, essa parte também é muito boa. Tipo, tu tem um dedinho de professor também, então, né? Então, no Pequeno Príncipe, como é um hospital de referência, a gente acaba, a gente acaba orientando sempre acadêmicos, né? Então, a gente sempre Uhum, está com o meio acadêmico, dando aulas, né? Dando aulas grandes para chefes importantes, né? Do meio ali. A uhum, gente sempre está envolvido ali na parte científica e na parte acadêmica também. Então, a gente uhum, acaba dando muita aula, desde o início mesmo da residência. E logo quando a gente sai da primeira residência para uma residência da Pneumo, continua, né? A gente continua orientando residente e acadêmico, e depois quando eu fiquei como chefe também, né? uhum, Então uhum, isso sempre foi uma coisa que eu, desde a minha residência, eu faço, né? Eu acabo sendo orientador, né? Preceptor. E uhum. agora aqui em Jaraguá Sul também, eu sou preceptor, né? Eu sou preceptor dos alunos da Estácio. Então, né? Hoje na prefeitura, então Hum. eles vão fazer ambulatório comigo de pneumo, né? Então eu ensino eles na pneumo e ensino eles também na pediatria em Jaraguá do Sul. E Então, ensina os pais dentro do consultório em como é, lidar com sim, os filhos e como fazer certinho, assim, sabe? sim. Porque eu acho isso, assim, voltando, eu acho isso super importante, porque a gente não sabe o que fazer, A né? gente tenta, né? A gente tenta. É engraçado, mas a gente tenta, eu sempre tento orientar, né? Porque eu acho que a consulta ali, eu acho que é pro pai se sentir tranquilo e amparado, né? Uhum, Acho que uhum. isso é muito importante. Claro que quando é uma doença muito grave ali, a gente acaba, né, diagnosticando bastante coisa grave também no consultório, e a gente acaba tentando ter empatia com o paciente, entender ali, né, Sim, sim. o motivo da angústia, né? E a gente sabe, né, que é um bem muito importante, assim, né, para a família. Então, eu sempre levo como uma coisa da minha vida ali que para tentar sempre ajudar o máximo que eu posso ali. Às vezes a gente fica irritado, a gente às vezes fica, não sabe o que fazer também, né? Então é Normal, normal. né? Tu é Aham. ser humano, né? Carne e Então, osso também, né? dependendo da situação ali, né, a gente fica muito triste. Sim, Mas sim. é o dia a dia ali que a gente acaba. Mas eu sempre falo assim, tipo, eu tento sempre ajudar o máximo que eu posso, Uhum. né? E acho que essa é a minha filosofia ali. E sempre tá, e sempre, assim, eu sempre me falo assim, que eu tenho que saber o que eu tô fazendo. Então, Aham. para eu saber o que eu tô fazendo e tentar ajudar, tipo, de uma forma que Eficiente. isso, eu tenho que sempre estar atualizado também, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça também. Mesmo trabalhando numa cidade interior, né, eu venho com essa visão ali de um hospital maior, que Uhum. sempre está melhorando. Uhum. Então, Uhum. isso é uma coisa que eu tento no dia a dia praticar e fazer, mesmo não estando. Eu falo assim que quando a gente está num hospital grande, né, a gente tem que estar atualizado porque você vai ter uma aula aqui, um protocolo que mudou ali, e daí você sempre tá, tipo, no meio ali, né? Uhum. Você Uhum. tem que, Atualizado, assim, né? se tá, tipo, vem alguém perguntar assim, tipo, entrou uma doença nova, um exame novo, aí você, como que faz esse exame? Putz, não sei, vou ver, né? Aham, aham. Agora, daí, quando você tá fora disso dali, você tem que estar
também vendo e buscando, buscando, né? Aham. Buscando. Porque no hospital grande, daí as coisas parecem que vêm pra ti, Quase que isso, né? E quando tu tá aqui num consultório pequeno, num lugar pequeno, tu É. tem que ir em busca, né? Os acadêmicos acabam trazendo muita coisa, assim, né? Aham. Eu acabo aprendendo muito com eles também, assim, nessa troca ali, né, de informações também é super válida. Ah, não, atualizou o protocolo de alguma coisa. Ah, vamos Aham. ver também, né? Aham. Vamos lá. Às vezes eu falo assim, não vi ainda, vamos ver, Vamos, vamos ler. aham. Vamos ir atrás. Mas é interessante ele que é uma outra forma de se atualizar realmente, tá? Eu acho que Sim, muda sim. um pouco o perfil que eu tinha quando eu trabalhava no hospital maior. Uhum. Tá, e assim, ó, a relação então agora com os pais, assim, né? Tu teve bastante relação com os alunos também, mas a relação com os pais. Querendo ou não, a gente eu falo por mim, a gente é muito ansioso, né? Ah, Porque tu sim. tá lidando com o teu filho, É né? importante, né? É muito importante, né? Sim. Que nem tu fala, é o bem mais precioso, minha nossa, né? O meu É. filho tá louco. Então, assim. Falo por mim e por essa minha amiga que comentou comigo também. Tu vai lá pro WhatsApp e, É. por favor, me ajuda, o que que eu faço aqui, o que que eu faço ali, tá acontecendo isso, tá acontecendo ali, e aquele outro. E assim, ó, um diferencial teu é que tu responde, sabe? Então, muitas, diversas vezes, era de noite e tarde, o Celso, o Benjamin tá assim, assim, assado, o que que eu faço e tal. E assim, ó, tu realmente ajuda. Mas deve ser cansativo também, tu ter que ir responder a Sim, todos. é. Eu sempre falo assim, Como é tipo, que tu lida assim com isso? eu sempre coloco assim na consulta, né, que o WhatsApp para deixar realmente para coisas de emergência, né? Sim, Eu uhum. não vi perguntas assim, tipo, coisas mais Ele básicas. pode comer É, abóbora, ele pode, que meu isso filho, aí dá pra. às vezes eles falam assim, tipo, meu filho pode fazer a vacina da gripe. Tipo, eu falo assim, tipo, às vezes eu coloco na mensagem assim, tipo, pergunta pra minha secretária, porque, não, né, às vezes eu penso em falar assim, tipo, manda pra minha secretária, porque, tipo, esse contato deixa mais pra emergência. Mas Aham, às vezes eu acabo respondendo, mas eu respondo no meu próprio, mas aham. assim, eu tento limitar um pouco e orientar, assim, tipo, os pais, esse número realmente só pra emergência. Sim, Porque às vezes o paciente, quando a gente coloca assim, tipo, eu vejo que tem profissionais que às vezes dão outro tipo de contato, né? uhum, Não tem como, porque às vezes você pode ter uma crise no meio do nada. uhum. E, tipo, o pai tem que ter o contato, porque às vezes ele pode precisar. Então eu falo assim, tipo, me liga que eu vou atender e a gente tenta resolver. Acontece de não atender? Acontece. Mas, assim, tipo, é muito difícil disso acontecer, tipo, quando Uhum. é uma coisa grave. Uhum. Mas É, como pais, a gente também tem que ter a consciência de que é uma emergência, né? Que é, o médico, ele tem a sim, sua vida também, né? sim, tipo, porque daí, às vezes ele pensa assim, tipo, não recebi uma mensagem só. Chega agora no inverno, no Claro. celular tem 30 mensagens. Tem, Sim, tipo, 30 famílias que estão me perguntando. Só que daí você vai fazer uma triagem, você vai, tipo, você vai selecionar o que selecionar. é Aham. importante. É uma, duas. Mas tem 30 que me mandou mensagem. Um me mandou perguntando de vacina, né? Outro, mas, tipo, não, vacina sempre perguntou no consultório. Você pergunta pra minha Sim, secretária sim. ali, que daí eu respondo ela. Então, tipo, não é Aham. uma coisa emergência, né? Sim, sim, a gente Então, tem que ter essa é, noção, essa diferença, sim. né, Mas também. eu acabo colocando isso sempre em consulta e dá certo, assim. Sim. A maioria dá certo, assim. Mas o que é legal é que em casos de emergência realmente tu tá disponível, sabe? Eu acho. Porque é comum a gente acontecer de profissionais, né, da área da medicina se colocarem à disposição, mas não estarem, né, É, tipo, eu tô falando assim, ó, gente, de realmente emergência, não é perguntar qualquer coisa, meu sim. filho pode comer não sei o que lá, ou coisa assim, sabe? Eu acho assim Então, que a gente tá. Sim, com certeza, né? Eu acho que sempre eu vou estar ajudando a conduzir o caso, né? Às vezes eu, tipo, eu posso estar viajando, mas eu vou tentar, tipo, às vezes, eu vou falar assim, tem que ir no pronto atendimento para ser examinado. Eu vou dar um norte pro paciente, vou sim, orientar, sim. assim, tipo, Uhum, isso com certeza, né? aham, Eu acho que esse é o meu papel, né? E eu faço isso com prazer. aham. Tipo, é uma criança que tá precisando, eu vou orientar, vou acompanhar do lado ali, mesmo que a pessoa esteja sendo conduzida por um outro profissional. Às vezes às vezes, quando eu vejo que é necessário, eu entro em contato, falo o que eu conheço do meu paciente, o que é meu paciente, né? Para a pessoa, às vezes, Hum, precisa internar, beleza. Então eu ajudo também o médico que tá ali, né, no pronto no pronto atendimento ou atendimento, no. ou tá no internamento, fala assim, olha, acho que essa linha ali não precisa, acho que para aquela
gente pode seguir para essa linha, né? Tentando aham. também ajudar ali o próprio profissional que está ali internando e está Sim. acompanhando. Ou às vezes até eu vou para ajudar lá dentro do hospital, né? Então eu vou Uhum, lá, tento uhum, fazer uma consulta lá próprio lá dentro, acompanhar também, uhum, dependendo do caso e dependendo da gravidade, aham, né? aham. Então, basicamente, esse cuidado ali, assim, tipo, eu faço com muito prazer, assim, porque realmente é, É que vem de dentro, né? Vem de. é, Tu é assim, eu tipo, acho que, não. e assim, e é um conhecimento que eu tenho de, tipo, experiência, entendeu? Uhum, Tipo, eu falo assim, é muito importante a experiência do profissional. uhum, uhum, Então, eu já peguei nos meus anos de medicina ali muitos casos graves, assim, tipo, muita coisa grave. uhum, Então, você sabe o que que é grave e o que que não é grave. aham. Você sabe diferenciar isso porque você tem experiência, porque, tipo, né, ao longo do tempo, tanto que a gente já estudou, tanto que a gente já viveu, a gente chama isso de, você vê o paciente, você sabe quando que ele tá ruim e quando não tá. Uhum, Então, e uhum. esse tipo de situação acaba que, às vezes, o profissional que está, às vezes, no pronto atendimento, tem experiência ali, e a gente acaba ajudando, sabe? Sim, Isso eu sim. tenho isso é um prazer ajudar ali, quando o paciente está realmente precisando da minha ajuda, nossa, super parceiro com a mãe ali, eu tento, Uhum. né? Acalmar. Sim, ou às É. vezes assustar também, né? Depende, né, do caso, né? Às vezes a gente tem Uhum. que falar assim, não, mãe, Agora tem que ir para o hospital, tem vai que ir para o lá. hospital ou tem que vir logo aqui para consulta para a gente ver, né? Aham, Então tem aham, situações ali que eu falo assim, não, meu Deus, tá com muito. Às vezes eu falo assim, tipo, às vezes para a mãe mandar vídeo da respiração, eu falo, aham, não, mas imagina que vai deixar a criança assim, né, aham, em casa, aham, ou tem que vir aqui comigo, ou tem que tirar para o hospital, dependendo de onde você tá, né? aham, aham. Então tem que, né? Então Essa sempre. orientação ela é muito boa, né? Pra gente aprender isso mesmo, né? Sim, porque imagina, é difícil até para o profissional ali que tá Às dentro, que vezes, já sabe, que já estudou isso, imagina para uma mãe e para um pai, né? sim. Eles não sabem, então por isso que o meu papel na consulta também é orientar, também é Uhum, mostrar uhum, para eles, ó, isso é grave, isso não é grave. Então sim. tem dúvida, beleza, me manda mensagem. Mas, né, é isso, essa. Mas essa atenção que tu dá, sabe? Ela é especial, entende? Essa Obrigado. atenção, ela é Nossa, realmente é especial, porque a gente se sente muito seguro, né? E isso que é o diferencial, assim, sabe? É por isso que eu recebo também, eu recebo os elogios aqui, daí eu vou te repassando. obrigado. Ah, pois é, Celso. Então, como é que nós vamos ir agora? Eu tenho aqui um roteiro, nem segui meu roteiro, né? Porque a gente vai batendo papo, vai conversando, vai. é, mas hoje você tem um filho, né? Você está morando em Jaraguá, Sim. vocês estão aí, Hoje, eu tenho né, um eu acho eu filho. acho que todo pediatra, né, quando na residência ou ao longo da vida já escutou uma frase assim, tipo, mas você tem filho? Tipo, todo mundo, né, acho que todo pediatra ou médica pediatra ou médico pediatra acaba escutando isso. Hoje sim, né, Aham, e vou falar pra vocês, assim, eu acho que é uma coisa que realmente muda totalmente mesmo. uhum, O entendimento de uma pessoa quando você tem filho e quando você não tem filho é realmente totalmente diferente. aham. Não é mentira, não. Assim, tipo, esse cuidado, né, que a gente tem, esse medo que eu tenho, né, de acontecer alguma coisa, realmente É real. é diferente mesmo de Aham, quando você aham. tem um filho e quando você não tem. Sim, aham. Então, eu não tiro o crédito, das vezes, da mãe perguntar se eu tenho filho ou não tenho para cuidar do filho dela. Aham, Então é aham, engraçado isso, mas eu direto, tipo, na residência do Pequeno Príncipe, eu falo, aham. mas você tá falando isso, mas você tem filho, né? Aham. Daí a gente, mas, Não, não não tenho tem, filho. né? Daí você Então falava, tu não sabe de nada. então, mas era quase que isso mesmo, né? Aham, aham. Era tipo, porque a gente era, né? Na época eu era novo e Novinho. parecia, tinha uma cara Aham, de novo mesmo. aham, aham. E é porque eu entrei na faculdade com 17, né? 17 para Sim, 18. Então, imagina. eu formei Então, muito muito cedo. cedo, sim. E daí na residência você tá com aquela carinha de bebê mesmo, Aham, aham. atendendo o Recém saiu filho, das fraldas. Tá atendendo me o filho. atendendo meu filho, nem. É, como que você tem, né, para falar Aham, isso, né, aham. capacidade técnica para falar isso? E daí a gente falava que, né, da parte técnica, Sim. seu filho não tem nada, não tem, né? Aham, Mas aham. ficava, tipo, sempre questionando, qual que é essa ideia de você ter filho, não ter filho, vai mudar alguma coisa, né? Aham, aham. Isso mas realmente muda. Hoje tu A, percebeu a que muda. empatia, né, Aham, muda. aham. Né? Realmente muda muito. Ah, e aí, deu, digamos assim, ó, para te perceber
E essa mudança, tu trouxe ela também para o consultório ali nas consultas, assim? Eu acho Tipo que assim, mudou dentro de ti o teu cuidado com o teu filho, assim, mas tu trouxe isso. acho que a grande questão é aumenta a empatia. Aham. Aumenta, tipo, aquele sentimento de estar no mesmo local, Uhum. na mesma situação do pai. Então, digamos, Aham. Aham. tipo, ó, a criança tá, né, vivi recentemente, né, a criança próxima ali, a gente acabou fazendo um diagnóstico de câncer bem próximo do consultório, ele, tipo, a mãe acabou seguindo algumas orientações e veio com os exames para mim ali, né, de um câncer recente ali que a gente teve no Nossa, consultório. E a gente acaba se colocando no muito no lugar. local. É muito difícil mesmo. Nunca. E, todos os casos, tipo, às vezes vê uma criança mais grave, você fica com um cuidado maior ali também, porque Sim, se fosse você, né? O que que sim. você, Sim. se fosse Se fosse o meu meu filho, filho. né? No ambiente, na mesma situação, né? O que que eu esperaria de cuidado? Então isso que Ah, acaba que aumentou, né? aham, aham. Aumentou um pouco essa empatia, né? Ah. Essa identificação ali. Mas acho que mudou isso, assim, Sim, né? sim. Mudou. Teve algum momento, assim, ó, tem alguma coisa que tu lembra que foi um desafio muito grande pra ti? Tipo, alguma situação desde o início, né, dali Aham. da tua carreira, tipo, uma situação, assim, que te marcou, que foi um desafio muito grande, que te marcou, sabe aquele negócio que lá dentro, assim, vem lá dentro, tem alguma situação, assim, que tu lembra? Olha, eu acho que da minha formação ali, a, na residência, né, a gente tem uma restrição de sono muito grande, né? A gente tem Aham. muitas horas trabalhadas, então a gente tem muitos plantões, né? Então é uma coisa muito exigente mesmo, que a gente Uhum, acaba. Isso forja a pessoa mesmo, sabe? Se uhum, você uhum, entende isso e leva de uma maneira que é positiva, claro que você pode levar para falar assim, nossa, foi uma bosta a residência, eu trabalhei um monte, não dormi, mas o que você aprende assim, é realmente o que você, no cansaço, né, na restrição de sono, que a gente fazia muitos plantões semanais por causa da residência, uhum. isso acaba formando muito. E a gente sempre, tipo, né, pensa, né, toda pessoa que faz uma residência pensa em desistir, porque é muito cansativo, tem certos momentos ali que é muito cansativo, e às vezes você leva, você leva uma advertência do chefe por alguma coisa que você fez, você leva, às vezes no mesmo dia, tipo, uma advertência da mãe, tipo, alguma coisa que ela não gostou. Então, claro, você tá lidando Sim, com sim, gente doente, com a mãe preocupada com o filho, né, sim. com sono. Aham. Então, assim, teve uma vez que eu lembro que eu tava também de vários plantões seguidos da residência, assim, muito cansado no Aham. meu R2, ali no meu R1. Acho que na nossa enfermaria tinha. Era uma época muito de alto fluxo, que era inverno, assim. A gente Uhum. estava com vários pacientes saindo do quarto indo para UTI, crianças muito graves, né? Uhum. E a gente, nessa noite ali, eu saí de um plantão, eu lembro que a gente teve um óbito no plantão, assim, tipo, no plantão do pronto atendimento, Uhum. e eu ia passar visita de manhã, tipo, nos meus pacientes do andar, e eu estava muito cansado, porque a gente passou a noite inteira em claro, assim, já tinha vindo de um plantão ruim, duas noites antes ali, que também com pacientes muito graves, internados, Uhum. e eu cheguei cheguei no quarto, no ambiente de prescrição ali do Hospital Pequeno Príncipe ali. Putz, eu vou desistir disso daqui. Eu tô muito cansado. Tipo, não, né? Cansado e quase chorando, assim. Uhum. Mas assim. E daí, quando. Assim, tipo, você. Não vou desistir, vou conversar com meu chefe hoje. Não tem como mais. Tô muito cansado, isso, né? Uhum. E a gente pega e nesse dia eu fui sair desse ambiente do computador, né, que te prescreve Uhum. os pacientes, e fui ver um outro paciente que eu não tinha conseguido ver porque, né, alguma coisa tinha acontecido ali. E eu fui andando. E esse paciente estava no corredor e saiu, eu lembro certinho da cena, assim, Aham. saiu correndo e me abraçou. Tipo, meu Deus, tipo, ninguém me abraça assim, né? Do A nada. gente, assim, né? E ele do nada saiu correndo e me abraçou, assim, tipo, me abraçou, pegou na minha perna, assim, né, era pequenininho, me Aham. abraçou e me segurou, assim.
E daí, tipo, sabe aquela coisa, tipo, acalmou tudo, assim, sabe? Aham. O que Tipo, eu tava pensando mesmo em desistir? Claro que não, imagina. não, sabe aquele conforto, assim, não, é isso Aham, que eu quero pra minha vida, né? aham, Que, tipo, aham, é cuidar desses pequenininhos que são, realmente, que são muito inocentes, que são realmente anjos mesmo, né? aham, Então foi aquilo tipo, me estabilizou naquele momento, aham, assim, aham, sabe? Eu falei aham. assim, nossa, é isso realmente que eu quero. Nossa, eu É, nem vou mais falar com meu chefe agora. Nossa, até me emocionei. não. Meu, Foi um momento ali, assim, tipo, que que, né, e me marcou, assim, de marcou. uma forma que eu realmente estava muito cansado, né? Sim, E aham. daí, tipo, sabe que, né, daí as forças simplesmente voltam e você fica Deu tudo tranquilo, certo, o resto do dia, né? né? Passou Então, super tranquilo. faltava um abraço ali, né, de, É, de uma criança e super uma espontâneo. espontaneidade, assim, né? Então você vê, isso que me marca, isso que eu falo, assim, tipo, não é a profissão que eu quero, é estar ali cuidando das crianças. Uhum, uhum. Porque eu falo assim, o adulto é chato, né? Ele, né, Cheio, então cheio de medos, cheio de ansiedades então a e. criança não tem isso. A criança que É, tá ruim, ela tá ruim. é. Então a criança que ela não tá bem, ela vai dar sinais de ela não tá bem. Aham, Ela não vai mentir pra você, ela não vai dissimular sintoma, ela tá ruim. Então aham, você tem que aham, ficar esperto. aham, aham. E tem que Então, descobrir daí o que é que tem e como ajudar, né? isso. É. Então essa eu acho que eu não serviria para ser outra Outra. coisa, né? Uhum, uhum, Então eu falo que eu gosto muito da minha profissão hoje e graças a Deus hoje eu trabalho em Jaraguá do Sul, eu trabalho um período na Unimed, trabalho no consultório e uhum, sou preceptor de alunos ali da Estácio ali uhum, hoje uhum, e sou concursado da prefeitura. Então tem uhum. todas essas minhas atividades ali, É mas bastante coisa também, né? mas graças a Deus. E não, e graças a Deus eu fico mais. Hoje eu trabalho só de dia, né? Não trabalho mais de Aham, noite, aham, não trabalho mais final de semana, quase nada. aham. Então isso é muito gratificante ali que eu consigo concentrar e também curtir minha família, né? Sim, Que é muito sim, que era, importante. era uma das coisas que fez você vir para cá, né, no Sim, caso, é. para ter qualidade de vida e ter tempo para a família, né? Sim, então a minha família eu sempre coloco em primeiro lugar, né? Uhum. E hoje graças a Deus, eu consigo, tipo, ter tempo também para isso. Então, essa foi a ideia, né? Aham, Sair de que uma legal. loucura de um hospital grande ali, um Sim. hospital que eu Não que tu não aprendi gostasse muito. disso, eu percebo assim que tu gostava, né? Não que tu Não, não gostasse, né? e se Né? precisar voltar, eu vou voltar com Volta muito com. prazer, né? Mas é que tem tempo para tudo também, né? E Sim, nesse tempo o Rafa ainda é pequeno, né? Daí sim, tem que dar tempo para ele também, sim, né? sim. Acho que essa é a ideia mesmo. É, A Jaraguá do Sul veio para eu criar família mesmo, né? sim, Então, sim. criar raízes aqui, ter família num lugar que eu posso não me preocupar andar na rua, Uhum, que eu uhum. posso, né, Muito ter tranquilo, né? isso, que eu posso ter tranquilidade para dormir, sem saber que alguém vai entrar na minha casa, Sim, né? Então, acho que essa é, foi essa foi uma das coisas que me fizeram vir para Jaraguá do Sul. sim, sim. E então, Celso, assim, o que que tu diria, tipo, para nós finalizar? Porque senão eu acho que a gente vai até noite adentro aqui, né? Porque o Sim, papo tem muito, né? sim. Mas para nós finalizar, o que que tu diria, assim, ó, para aqueles que estão pensando em fazer medicina, estão pensando em ir para essa área, o que que seria importante? O que que tu daria de, assim, de conselho, sabe? Para um jovem que está pensando, para alguém que está indo assim para essa área, o que que precisa? Qual é o item básico assim, né, que precisa? Eu acho que eu vou me lembrar da infância mesmo, né? De colocar coisas que eu pensava lá quando era pequeno mesmo, assim. Eu Uhum, acho que tem que ser vocação mesmo, sabe? Eu acho que uhum, tem que, hoje em medicina, você não ganha mais dinheiro com medicina, tá? uhum. Então você vê as pessoas se formando agora, é muito poucos que acabam Se se destacando, né? destacando para ganhar muito dinheiro, assim. Uhum, Então, hoje a medicina, você tem que ter esse cuidado de querer ajudar, sabe? Então, sim. acho que esse é um ponto que a pessoa tem que entender. Ah, você quer ganhar dinheiro, você tem que ser empreendedor, você tem que pensar em várias outras profissões ali que, Também não ganha muito, não. não, mas não, sim, Não, mas mas, tô só brincando mas a assim, né? Uhum, possibilidade, né, de você, tipo, um uhum, engenheiro, bem-sucedido, um, um programador hoje, né? Um uhum, engenheiro de software ali, né? Então, um cara que consegue hoje muito mais que um médico. Então, a uhum, medicina uhum. hoje, você tem que saber, você vai viver bem.
Claro, o Uhum. salário é bom, vai ser bom, só que a concorrência hoje da quantidade de médicos que estão se formando, ela é muito alta também. Sim. Então tem que sempre pensar isso. Então hoje não é mais uma profissão que é, Dá muito dinheiro. Tipo, o dinheiro comparado ele com não pode ser isso, acho que a primeira opção, assim, eu né? acho que tem que ser você pensar que você tem que gostar. Sim. Então você tem que pensar que você tem que gostar ali do que você está fazendo para entrar na profissão, né? E porque a concorrência ela é muito grande, né? Então Uhum, acho que uhum, isso é um ponto ali, né? Que eu acho que é muito importante. Então ver o que você gosta mesmo, né? Acho que uhum, sempre uhum. falo assim, no filho nunca imprimir Ah, você tem que o que estudar isso, aham, porque, né? Aham, tipo, você tem que fazer medicina porque medicina é uma profissão boa. Você tem aham, que fazer. aham. Não, você tem que deixar bem aberto hoje para criança realmente ver o que que ela gosta de fazer, né? Sim, Eu acho que sim. isso é o mais importante para todos e para quem pensa em ser médico, ser engenheiro, em ser advogado, é saber o que que essa pessoa faz. Eu falo assim, tipo, se eu fosse hoje um advogado. Meu Deus, eu ia ser tipo a pessoa mais triste do mundo, porque eu não consigo ficar no computador ali olhando pro computador e mexendo com lei e vendo, né, tipo esse tipo Uhum. de situação, né? Você tem que fazer o que você gosta. Então, se você fizesse o que você gosta, é um clichê. Mas é a verdade, não tem o que a gente Sim, falar. Então você tem que falar você tem que fazer o que você gosta para daí sim você se destacar, porque sim. dali você vai estar estudando, você vai estar empenhado, Uhum. né? Você vai estar fazendo o seu O seu melhor. melhor. Uhum, Então eu acho que essa é a base para um bom profissional, né? uhum. E hoje, graças a Deus, eu não posso reclamar da minha vida, não posso reclamar da minha profissão, que É gratificante, né? para mim É sim, eu gosto gratificante. bastante do que É. eu faço, graças a Deus. É. Eu acho que tem também uma questão assim que nem tu fala, tem que gostar daquilo que você faz. Às vezes até é difícil a gente achar, né, uma pessoa jovem, como é que eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas a gente precisa também pensar se a gente, naqueles perrengues da profissão, se eu vou conseguir aguentar também, né? Assim, Os sim. perrengues da. E também uma questão assim, aonde estão os meus dons, aonde eu tenho mais talento, mais, Sim, né? Então, assim, uma das coisas que me chamou atenção, tu disse que desde pequeno tu queria ajudar as pessoas. Tu poderia ajudar em outras situações também, claro. sim. Mas, tipo assim, a gente percebe que tu tem um dom para isso, porque senão não teria também, né? Passado por todas essas fases que tu passou, né? De Sim. faculdade, de prova isso, prova aquilo, né? Eu acho que Então. outro ponto importante é fé, né? Então acho que, tipo, você Sim. ter fé naquilo que você tá seguindo, né? Então, acho que a religiosidade, você ter uma espiritualidade, né? Tipo, não sei o que que você acredita, se for na natureza, ou se for Uhum. em Deus, ou se for, né? Então, no que você acredita, ter realmente alguma coisa de fé mesmo, fé em alguma coisa maior que vai estar nos guiando, que vai estar Uhum. nos ajudando, né? E Uhum. vai estar nos orientando também. Uhum. Então, acho que isso é uma coisa que também me guia muito, né? Então, assim, hoje eu não tenho medo de, tipo, o que vai acontecer amanhã para mim. Hoje, assim, as pessoas próximas de mim estando bem, é, isso vai me fortalecer para o que precisar, né? Então, eu Sim. sempre falo pra Jéssica, tipo, amanhã pode acontecer aqui alguma coisa aqui no Brasil que a gente tem que sair, não vou mais poder seguir minha profissão, o que que a gente vai fazer? A gente vai se virar. Porque a gente tem conhecimento, porque a gente tem, né, tipo, acumulado, a gente Uhum. sabe, né, a gente sabe desde, tipo, né, da parte da medicina, de outras áreas, de culinária, de não sei, a gente sabe, Uhum. você estuda, você tem a vivência, né, que Uhum. você vai se virar em qualquer lugar do mundo, Sim, né? Então, você sim. precisa, tipo, se eu for médico aqui, ou se eu for médico no Paraguai, no Uruguai, na Austrália, eu vou estar sabendo o que eu estou fazendo, Uhum. né? Uhum. Então, o O conhecimento funcionamento do ser humano é igual, né? o conhecimento, né? Eu acho que nunca é Ele não pesa, né? isso. Você tem que estudar. Por isso que eu falo O... assim, meu pai sempre fala assim, tipo, eu quero fazer aquele curso. Não, não tem problema, pode fazer. Aham. Mas eu quero fazer curso de construção com bambu. Eu fiz um curso de construção com bambu. Olha Eu e só. meu pai, a gente fez lá no Rio de Janeiro. Ah, Então, tipo, faça o curso, porque alguma coisa você vai aprender, alguma coisa você vai, tipo, levar para sua vida. Então, não importa, o conhecimento, ele é qualquer coisa que você aprenda, aham. né? Você pode utilizar em algum momento, você pode
nunca vai ser um peso, nunca sempre vai ser um Sim, conhecimento, sim, né? sempre vai Então, agregar algo, né? isso é uma coisa que eu sempre tive de. Então, acho que basicamente é isso. Acho que tem que gostar daquilo que faz, é um clichê, mas acho que é super É. verdade. E ter fé em Deus e acreditar que o caminho está traçado, que você tem Uhum. que caminhar para aprender aquilo, ou se você vai ser médico, se você vai ser Uhum. empresário, se você não vai ser nada também, né? Que seja feliz, né, naquilo que você Uhum. está fazendo. Acho que é importante. Ai, legal, Celso. E assim, agradeço de novo, né, de ter vindo aqui e assim, eu desejo realmente que Deus te abençoe e te dê muitos anos ainda, que tu continue assim, sabe, esse médico tão humano para que mais pessoas venham falar comigo aqui. Meu, é Obrigado. tão legal, o Celso responde, ele fala, ele é ótimo médico e tal, Obrigado, né, porque Raid? Obrigado isso é mesmo, bem né, pelo legal. convite, né? Hum. E eu acho que sim, vou, né? Às vezes a gente tá cansado, às vezes a Cansa, gente, sim. né? Mas eu sim vou sempre. Eu falo assim, às vezes eu preciso às vezes de um abraço de uma criança e Aham, acontece sempre, aham, sabe? aham. É engraçado isso. Isso é o natural mesmo, né? A gente às Uhum, vezes fica cansado, a gente não quer responder, mas a gente sempre, eu vejo, avalio ali, respondo com calma, com tranquilidade, tento uhum. ajudar sempre o máximo que a gente consegue, né? E graças a Deus que, né, hoje o Benjamin tá aí Meu, grande, firme e forte, forte, né? né? Nossa, tá super saudável, não posso nem. Meu, foi um tratamento assim de resolver, né? Tanto é que Sim. eu te falei, né? Esse negócio de ganhar dinheiro, tipo assim, tu resolveu o problema, já nem consulto mais, né? Porque resolveu o problema dele, Não é né? nada, mas Hum. assim, tipo, resolvendo ali, eu sempre falo assim, tipo, o médico tem o Instagram, tem tudo, mas o boca a boca é o mais importante, né? Uhum, uhum. Então, também, né, acho que A essas conexões, indicação, né? né? É, Então, acho sim, que é o sim. boca a boca ali, você falar, o Celso me ajudou, o outro profissional, a Nutri, não sei, indicações são muito importantes, né? Eu acho Sim, que para o sim, profissional. Então, sempre levo em consideração, muito obrigado, né, por sempre sim. indicar e eu agradeço sempre o carinho, né, que vocês têm por mim também. Muito obrigado. Meu, a gente que agradece. Então tá, muito obrigada, gente. Sigam o nosso canal, ativem o sininho e para receber os nossos conteúdos, fiquem ligados no próximo bate-papo com quem fala.